CPI quer garantir que aposentados e pensionistas da Varig recebam pagamentos atrasados. 30% dos alimentos comprados pelo governo do estado poderão vir de agricultores familiares. E uma exposição na Alerj vai envolver os visitantes na transformação das obras. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI que investiga os desdobramentos da recuperação judicial e falência da Varig vai apresentar um relatório preliminar em 15 dias. O presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, disse que quer intervir no andamento de processos que podem prejudicar os funcionários da Varig. Em agosto de 2017, o STF decidiu condenar a União a indenizar a massa falida da Varig em 3 bilhões de reais. O montante é referente ao congelamento de preços para conter a inflação durante o Plano Cruzado entre 1985 e 1992. A estimativa é que o valor corrigido chegue hoje a 8 bilhões de reais. A ação prioriza o pagamento de dívidas trabalhistas individuais e depois o pagamento do Fundo de Previdência Aeros. Mas para o presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, os 15 mil aposentados e pensionistas do Aeros devem ter prioridade. Por isso, a comissão vai agilizar o relatório preliminar que deve ser encaminhado ao Ministério Público, solicitando que os direitos dos funcionários sejam protegidos. Houve uma vitória importante da defasagem tarifária, representando alguns bilhões, já decisão transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos permitir que os espertos abocanhem esses recursos e os trabalhadores e os inatifiquem, a Deus dará. Então nós vamos encaminhar ao Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, nós vamos pedir à Procuradoria da República, ao Governo Federal, mas vamos encaminhar para vários setores aquilo que for objeto das nossas comprovações. Nesta quinta-feira, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado apresentou os resultados das atividades de 2017 e definiu ações para este ano. Entre elas, a criação de um conselho consultivo para debater temas ligados ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Os temas mais debatidos em 2017 foram os processos de desburocratização para a abertura de empresas, a nova Lei Estadual de Inovação Tecnológica, a qualidade de energia, os negócios sociais e a agricultura familiar. Os temas do roubo de cargas, que a gente começou a tratar no passado, retornam com força esse ano. A questão da inovação tecnológica, da Lei de Inovação que precisa ser apresentada para atualizar o marco legal em vigor no Estado. Outro tema que foi trazido aqui é a questão das finanças, de que maneira a gente pode também pensar na melhor estruturação do orçamento para 2019 e do que precisa ser feito esse ano ainda. Todos esses temas que são falados e trazidos nessa reunião geral são temas que a gente já inclui na agenda. Durante o encontro, os participantes sugeriram algumas ações para este ano. O representante da Federação de Transportes de Cargas do Estado do Rio de Janeiro destacou a importância de debater as concessões das rodovias, como a Presidente Dutra e a BR-040, além do aumento do roubo de cargas. O roubo de carga de 2016, que foram quase 10 mil roubos, chegou em 2017 a quase 11 mil roubos. Então, o prejuízo assim, astronômico de 2011 a 2016, nós tivemos 6 bilhões de prejuízo nesse setor. Isso aí reflete na situação em que a gente se encontra hoje em dia, né? Por conta dessa importância é que eu chamei a atenção aqui no fórum para a gente discutir esse assunto. A subdiretora do fórum disse que vai criar um conselho consultivo para definir as ações e os temas que serão debatidos em 2018 pelo fórum, que completa 15 anos em agosto. O fórum foi criado em 2003 e a gente vai criar um conselho consultivo para pensar quais vão ser os eventos e temas que vão ser discutidos nesse aniversário de 15 anos. A ideia é que a gente mobilize as instituições e traga para uma discussão estratégica do que se quer para o Estado e o que a gente precisa colocar na agenda da classe política de uma maneira mais ampla nesse ano de 2018.
30% dos alimentos comprados pelo governo do estado poderão vir de agricultores familiares. A proposta dos deputados Márcio Canela, Lucinha e do ex-deputado Vaguinho foi aprovada. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que pretende ampliar a divulgação dos processos licitatórios do Estado e dos municípios. A ideia é garantir a transparência dos processos com publicação no Diário Oficial, em jornais de grande circulação, além da criação de uma página na internet para essa divulgação. O texto prevê o prazo de 6 meses para a entrada em vigor da nova regra para as prefeituras. A proposta do deputado Milton Rangel e Paulo Melo recebeu 9 emendas e retornou às comissões. Você permitir que todo o corpo empresarial tenha acesso às licitações que estão acontecendo nas prefeituras e nos órgãos públicos de maneira geral. Hoje, a gente tem dificuldade nessas publicações. Então, nada melhor do que você obrigar que as prefeituras, especialmente, deem publicidade através do Diário Oficial, que é onde é baseado todas as publicações de forma geral. Os deputados Márcio Canela, Lucinha e o ex-deputado Vaguinho querem garantir que 30% dos alimentos comprados pelo governo venham da agricultura familiar. O projeto pretende criar a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar com o objetivo de fortalecer o setor. A matéria foi aprovada e agora segue para a sanção ou veto do governador. O trabalhador do campo, pequeno agricultor, aquele que tem o seu sítio, que tem aquela agricultura vamos dizer, familiar, ele possa sobreviver. É fixar o trabalhador do campo através de entidades, através desse programa que é tão importante, que vai ter sobre a responsabilidade do Estado agora de dar todo o apoio, não só na parte de capacitação, como também 30% de incentivo, de investimento para que isso possa acontecer. Isso vai beneficiar vários municípios do interior e, ao mesmo tempo, vai dar a possibilidade de ter uma alimentação de melhor qualidade, sem agrotóxico. Vamos fazer essa transição da alimentação com agrotóxicos para alimentação orgânica também. Prédios públicos e ruas não poderão receber o nome de pessoas condenadas pela Justiça em segunda instância por corrupção ou improbidade administrativa. O texto também determina o prazo de 1 ano para a substituição dos nomes dos condenados e para a cassação de condecorações. Emendas aprovadas ao texto ampliam a proibição para crimes contra a humanidade, a mulher, tortura, exploração do trabalho escravo, violação dos direitos humanos e maus tratos aos animais, discriminação sexual, racial ou religiosa. O projeto do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda. Ainda na pauta, a proposta da deputada Fatinha, que proíbe os bancos de cobrarem juros pelo atraso de contas que vencem no fim de semana ou feriado. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Acabando com os juros aos sábados, domingos ou feriados, no primeiro dia útil não é cobrado nem os juros. Então eu fiquei muito feliz com essa aprovação dessa lei hoje. Aprovado ainda o projeto do deputado Paulo Ramos, que permite que os servidores militares excluídos da corporação, quando estiverem inativos, continuem a receber a aposentadoria. O texto depende da sanção do governador para se tornar lei. Os servidores militares, eles mesmo na inatividade, eles continuam vinculados aos regulamentos disciplinares. Eles não perdem a condição de militares, não perdem. Quando eles se envolvem em qualquer ocorrência, qualquer que seja, eles são também punidos disciplinarmente. São presos, são submetidos a conselho de disciplina, quando praças, conselho de justificação, quando oficiais. E quando resulta a exclusão, eles perdem, inclusive, os proventos da aposentadoria. Contribuíram por 30 anos ou mais, então eu separei. Eles, quando forem excluídos, eles perdem o posto ou a graduação, mas eles não perdem os proventos da aposentadoria, que é um direito adquirido. A fraude das bombas de combustíveis poderá resultar em multa ou até na proibição de funcionamento com a cassação do registro de inscrição do ICMS do posto reincidente. O projeto, assinado pelos deputados Carlos Osório, Luiz Paulo e Felipe Soares, foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Infelizmente, é uma prática regular em muitos postos de gasolina no nosso estado. As bombas são fraudadas e está lá no marcador que abasteceu 40 litros, mas na verdade se colocou 38 ou 37 litros. Agora, com essa nova legislação,
nós vamos ter uma punição exemplar ao posto fraudador. Claro, depois de um processo administrativo e da fraude ser comprovada por uma instituição oficial, como o Instituto de Pesos e Medidas, esse posto de gasolina terá o seu registro cassado e os seus sócios não poderão abrir outros postos. As montadoras terão que oferecer carro reserva aos clientes que tenham veículos na garantia, quando o reparo demorar mais de 3 dias. Idosos e pessoas com deficiência terão direito a partir de 2 dias. O texto dos deputados Dionísio Lins e Zaqueu Teixeira foi aprovado e precisa passar por mais uma votação. Quando você compra um carro 0 quilômetro, você compra na confiança de que é um produto que não vai te dar problema, que você não vai ter que ficar fazendo malabarismos aí para ter o carro funcionando perfeitamente. Muita gente compra um carro 0 e troca de 2 em 2 anos para não ter que parar em mecânico. Então, nada mais justo que um veículo que você compre nessa expectativa, caso ele dê um defeito, se não for reparado num tempo razoável, que se entregue a ele um carro reserva. E uma exposição aberta nesta quinta-feira aqui na Alerj vai envolver os visitantes na transformação das obras. A repórter Cíntia Martins mostra os detalhes para você. Os olhos grandes da observação constante. Não adianta fugir. Eles estão sobre nossa sociedade. Antes fossem apenas os olhos da arte, estão nos vigiando os celulares, as câmeras de segurança. Questionar esta sociedade de controle, propor reflexão sobre nosso momento atual. É refletindo o próprio tempo que o artista Anderson de Souza lança a exposição Diálogos Urbanos, que fica em cartaz por 1 mês no Salão Nobre da Alerj. O meu trabalho, eu falo muito da sociedade do controle. Então, hoje em dia, a gente está sendo muito observado por câmeras, celulares, redes sociais, né? Então, nos meus trabalhos, aparecem sempre grandes olhos, os personagens com grandes olhos, aparecem câmeras de segurança, então questiona um pouco até onde vai a nossa liberdade nos dias de hoje, né? Aonde você vai, você está sendo monitorado. E a gente acaba perdendo a nossa espontaneidade a partir disso. E os meus trabalhos, eles falam muito dessa temática. Anderson é artista há mais de 20 anos. Seu portfólio passa de 120 obras produzidas ao longo da carreira. Transitando entre fotografia, artes digitais, ele se apaixonou pelo grafite em 2011 e foi levando a rua para o seu trabalho e o seu trabalho para a rua que ele se encontrou. De 7 anos para cá, eu comecei a pintar na rua e me apaixonei pelo grafite, porque é uma energia muito grande. Você está pintando sem ter paredes em volta, em que as pessoas passam e elas interagem de uma forma muito natural com o trabalho. Para essa mostra, estão expostas 30 obras inéditas produzidas pelo artista durante todo o ano de 2017. Essa exposição foi criada especificamente para esse momento, são trabalhos basicamente de 2017 para cá, né? E a proposta é uma proposta de inversão. Por que eu digo isso? Quando você vai na rua, os elementos que estão na rua, as pessoas podem interagir nas obras, né? Então, cola cartazes sobre os trabalhos que estão nos muros, rabiscam. Espaços fechados, galerias de arte, em geral, despertam no público aquele sentimento de proibição natural. É proibido chegar perto, tirar foto e muito menos tocar. A proposta da exposição de Anderson é justamente que o artista veja a transformação da sua obra com a interferência do visitante. Além de visitantes, as pessoas que vierem até o Palácio Tiradentes vão poder ser agentes ativos da exposição. Eu gosto disso porque eu tenho todos os trabalhos fotografados e eu quero fotografá-los novamente 1 mês depois e ver como que as pessoas enxergaram aquele trabalho e como elas interagiram sobre eles. Eu sou da seguinte opinião, de que uma obra ela nunca está acabada. Então eu terminei a minha parte, mas eu acho que falta ainda as pessoas fazerem a parte delas sobre o projeto. Para finalizar a obra de Anderson, o público vai ter canetas para rabiscar, desenhar, dialogar com as telas. A
exposição de Anderson de Souza é apenas a primeira de um ano que promete ser repleto de arte na Alerj. A gente vai continuar nossa programação cultural com uma exposição por mês. Todos os meses a gente já tem até junho exposições programadas, com a agenda já lotada. E a ideia é essa, manter com arte, cultura, entretenimento. A gente também vai ter música, vai continuar com projetos musicais, teatro também. Então, essa parceria com os artistas locais e artistas plásticos vai continuar. O gancho do Anderson é exatamente essa interatividade com o urbano, né? Mostrar o nosso posicionamento na rua também, como a gente se comporta com o diálogo de onde a gente vive. Então, esse diálogo com o humano e o urbano é que faz da obra do Anderson tão contemporânea, tão peculiar e tão especial. Diálogos Urbanos é uma mostra gratuita que fica em cartaz no Palácio Tiradentes até o dia 23 de março. A visitação acontece entre 10 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sábado. Um convite instigante a uma exposição que vai mostrar a convivência harmônica entre a arte da arquitetura neoclássica do Palácio com a arte urbana. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.